Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e bem-vindo ao grande dia em que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para entrar no curso Método de Aprovação. Se você quer estudar para concurso de forma eficiente e organizada e aumentar o seu desempenho em questões e com isso ser aprovado muito mais rápido, aqui é o lugar para você. Aqui é onde você vai conseguir esse objetivo, como por exemplo desses alunos meus que você vai ver agora. A gente tá só alegria, de 55% para 86%. Então eu fiquei muito feliz, porque geralmente quando eu faço prova de concurso, eu fico ali naquela faixa de 60%. E depois do resumo RPC do curso, das aulas que eu assisti, sua, né, e no passo a passo eu consegui aumentar a minha média para 85%. De 21 questões, eu só errei 3. Aqui. Eu fiz 21 questões e o meu novo percentual de acerto foi de 85%. Então isso pra mim foi fantástico. Eu acertei 67% das questões e depois de fazer esse melhoramento do resumo, aplicar as técnicas, né, de estudo das questões, né, e análise das questões, eu consegui subir para 85% o meu percentual de acerto. Eu sentava na mesa aqui do meu escritório para poder estudar, eu não sabia por onde começar, não tinha uma organização, um passo a passo para seguir, né? As questões que eu resolvi antes do curso eu estava acertando em média de 50% sobre um determinado tema, e aplicando o método eu consegui aumentar esse percentual para 81%. Eu fiz 65% das questões, né? E após fazer o passo a passo do método, eu consegui 93% de acerto. E assim, fiquei passada, né? Eu fiquei chocada com esse ótimo desempenho. Então, se você quer ter resultados como esse, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fui aprovado em 5 concursos de defensoria pública 2 vezes, analista 2 vezes, OAB, e eu quero mostrar para você como foi que eu fiz, o passo a passo, e também como é que os meus alunos fizeram e tiveram esse tipo de resultado que você acabou de ver. E a verdade é a seguinte: se você está estudando para concurso, existem 2 grupos. Um grupo das pessoas que só estudam e morrem na praia, e um grupo de pessoas que estudam sim, mas aliam a estratégia. Estratégia que eu venho mostrando para vocês aí ao longo das últimas aulas, e você pode ver o efeito que ela faz na sua vida prática de estudo para concurso público. Então, se você quer se organizar melhor, quer ser mais eficiente, quer aproveitar melhor o seu tempo, você está no lugar certo. Eu quero mostrar tudo que você vai levar no método de aprovação para ter esse tipo de resultado, tá? Vamos lá no computador que eu vou mostrar para você todos os módulos do curso Método de Aprovação que você vai entrar. Olha só. Aqui nós temos 4 módulos. Um módulo de mentalidade coaching virtual, um módulo de estratégia fundamental, um módulo de ferramentas de estudo e um módulo de planejamento. No módulo de estratégia e no módulo de mentalidade coaching virtual, eu vou mostrar para você como é que penso as características nessa primeira aula, as características dos aprovados. O que um aprovado tem que uma pessoa que não é aprovada não tem? Eu mostro aqui as principais características e mostro por que algumas pessoas são aprovadas e outras não. Logo em seguida, na aula 2, eu vou mostrar os sabotadores da aprovação. Sabia que existem sabotadores na sua vida e que estão atrapalhando o seu caminho até a aprovação? Você vai fazer um teste, vai descobrir o seu perfil e vai assistir uma aula em que eu explico o passo a passo para você eliminar esses sabotadores da sua vida. Na aula 3, a gente vai fazer um perfil comportamental. Como é que é o seu comportamento? Você vai analisar o seu comportamento por meio também de um teste e vai entender como é que você pode alterar o seu comportamento para ter melhor desempenho em concurso, estudar melhor. Na aula 4, nós vamos identificar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Para quê? Porque nos pontos fortes você vai poder intensificar e nos pontos fracos você vai poder corrigir. Na aula 5, competências. Eu vou te dar uma ferramenta para você descobrir quais são as suas competências e aí se ser mais específico e ser mais eficiente nos seus estudos. Na aula 6, crenças limitantes.
Não sei se você sabe, mas existem determinadas crenças que nos impedem de avançar no estudo para concurso ou para qualquer coisa na nossa vida. Então a gente vai tratar dessas crenças e você vai saber como eliminá-las. E na aula 7, a gente vai tratar e definir os seus objetivos de concurso para começar a estudar realmente. Não sei se você percebeu, mas nesse módulo aqui é o que os coachings cobram milhares de reais para te dizer isso, para aplicar essas ferramentas em você. Então eu já estou te dando de mão beijada todas essas ferramentas para que você aplique na sua vida, veja os resultados e melhore o seu comportamento, a sua perspectiva de vida e tenha um melhor resultado mental para aplicar todas as ferramentas e as técnicas e estratégias para concurso público. Eu tenho certeza que quando você sair desse módulo, a sua mente vai mudar completamente e você vai entender a diferença entre quem é aprovado e quem não é, e quais os problemas e defeitos que você tem e que precisa corrigir para seguir em frente. Você não precisa pagar um coaching para aplicar essas ferramentas em você, porque eu vou trazer as melhores ferramentas aqui para você e as que são melhores para concurso público, porque nem toda ferramenta de coaching ela serve para concurso público, tá bom? Inclusive eu dou até aqui uma bibliografia se você quiser se aprofundar nos temas. No módulo 2, aqui, no módulo 2, a gente vai para a estratégia fundamental, tá? Então eu vou falar para você dos principais fundamentos estratégicos para você ser mais estratégico no estudo para concurso público. Vou te dar um roteiro de escolha de cargo, como é que você escolhe um cargo, como é que eu, Gerson, escolhi o cargo para minha vida, tá? E vou falar para você e vou dizer os critérios que você tem que observar para escolher bem o seu cargo ou a sua área, tá? Na aula 3 a gente entra no edital sintetizado, na teoria. Eu vou mostrar para você de forma teórica por que o edital sintetizado funciona tão bem. Na aula 4, na aula 5 aqui, olha, na aula 6, na aula 7 e na aula 8, eu vou mostrar para você o edital sintetizado na prática. Então, eu vou pegar uma prova, vou grifar, vou analisar as questões. Então, em todos os níveis. No nível 1, que é o nível do tema e subtema, no nível do tema, na verdade. O nível 2, que é o nível do subtema. O nível 3, que é o nível da prática, eu vou colocar em prática em relação ao banco, ao cargo, tá? O nível 4, aqui em relação à profundidade, e o nível 5 em relação à correlação em relação ao cargo ou área que você deseja. Então, ao final desse módulo aqui, inclusive aqui tem as dúvidas comuns, né? Tipo, Gerson, tenho poucas provas, Gerson, todas as dúvidas que você tiver estão aqui respondidas, mas você também tem o nosso suporte, tá? Então, ao final desse módulo 2, você vai ter um edital seu para você, em que você vai conseguir saber e entender quais são os tópicos e os temas que são mais relevantes para você priorizar nos seus estudos. E assim ter um estudo muito mais eficiente e muito mais rápido para o objetivo que você quer, que é passar em concurso público. No módulo 3, a gente vai entrar nas ferramentas de estudo. Eu vou ter uma aula completa sobre aprendizagem eficiente, então você vai entender como é que você pode aprender de forma eficiente e o mais rápido possível, tá? Na aula 2 você vai aprender a fazer o seu resumo RPC, a teoria completa está aqui, os passos, tudo certinho, tá? Na aula 3 é uma aula prática, eu vou disponibilizar para você, inclusive, um capítulo de um livro de um amigo meu que me deu essa permissão, tá aqui, você clica aqui e vai poder baixar. Assiste a aula e eu vou mostrar para você o passo a passo de como é que você faz um resumo. Eu vou resumir um capítulo do livro com você e vou mostrar por que eu resumo assim, por que eu faço assado, por que essa palavra-chave. Eu vou te mostrar a técnica aliado à prática, tá? E na aula 4, eu vou mostrar como é que você pega o seu resumo RPC e melhora. Como é que a gente pode melhorar esse resumo RPC? Então, eu vou mostrar na prática, eu vou pegando as questões, vou resolvendo e vou mostrando como é que você vai melhorando o seu resumo, tá bom? E aí, quando você sair aqui do módulo 3, né, o que é que você vai ter? Você vai saber fazer o seu resumo, você vai poder estudar qualquer tema e vai fazer o seu resumo de forma perfeita, tá bom? No módulo 4, é planejamento, tá? A gente vai partir para sistema de metas de curto, de médio, de longo prazo. Como é que você vai fazer isso aliado a concurso? Porque muita gente diz bem assim, você tem que ter meta, mas não diz exatamente como é que você tem que fazer, tá? E vou te mostrar como é que você vai fazer o seu planejamento semanal, tá? Na aula 2. Na aula 3, a gente vai pegar um calendário de 26 semanas, que é um calendário de 6 meses, e por isso que eu digo que você pode se preparar, estar preparado para um concurso público em 6 meses, porque é um calendário em que você vai aplicar esse calendário e vai ver que depois de 6 meses você vai estar com uma condição de enfrentar qualquer concurso público, tá bom? Na aula 4,
tem a revisão, eu vou mostrar como é que você vai fazer a sua revisão, e na aula 5 tem a conclusão do curso. Ao final do módulo 4, você vai saber planejar, se planejar, vai saber como é que vai aplicar o calendário, vai saber como é que vai fazer a revisão, já vai ter o seu planejamento concreto. Então veja, no módulo 1, vou botar aqui para mim, no módulo 1, a gente vai trabalhar em cima da mentalidade do coach virtual, ferramentas que os coaches não dão, o que eles aplicam em você, mas que você não tem acesso, você vai aplicar e você vai ter os resultados, sem precisar de um coach em cima de você, tá bom? E vai economizar. No módulo 2, você vai fazer o seu edital sintetizado e vai saber quais são os temas mais importantes e o que você precisa priorizar para estudar para o seu concurso. No módulo 3, você vai ter as ferramentas para fazer um excelente resumo e melhorar o seu resumo. E no módulo 4, você vai conseguir se planejar, vai conseguir ter toda uma estrutura dentro de um calendário e vai fazer suas revisões corretamente. Resumindo, você vai estudar de forma eficiente, você vai estudar de forma organizada e você vai perceber que com toda essa estrutura, na hora que você for resolver questões, você vai acertar muito mais e com certeza acelerar a sua aprovação. Agora, esse curso é um curso que sempre foi vendido entre 1497 e 1997. E eu quero fazer uma condição muito especial para você. Tá? Além desse curso, você vai levar alguns bônus que eu considero essenciais para que você tenha resultado. Bônus número 1, suporte de 8 semanas. Eu quero explicar para você que esse curso ele não está baseado em eu entregar as videoaulas para você, sumir e você se virar. Não, de forma nenhuma. Meu objetivo aqui é que você assista às aulas. O curso está baseado da seguinte forma: você vai assistir às aulas, vai entender a teoria, depois você vai colocar em prática, porque eu mostro o passo a passo, eu faço a prática com você. Não um curso de teoria que eu explico, faça assim e pronto. Não, eu explico a teoria, olha, tem que ser assim. Depois eu pego, eu mesmo coloco em prática para você ver eu colocando em prática e para você replicar, tá? Você tem um modelo. E terceiro, você pode ter dúvida. Então você tem que enviar a pergunta para a gente para tirar suas dúvidas. Ou o seguinte, você fez o seu edital sintetizado e quer saber se ele está certo, se está indo no caminho correto. Se você fez o seu resumo, Gerson, mande para o suporte e a gente vai dizer para você, olha, seu resumo está bom, seu resumo precisa melhorar aqui, seu resumo precisa melhorar ali. Então a gente vai analisar isso tudo para você. Você tem 8 semanas do dia que você entra no curso para poder ter, não só tirar das suas dúvidas, mas ter esse feedback. Tá? É um feedback que, se você fosse contratar alguém para te acompanhar, te daria. Olha, faça assim, faça assado, é desse jeito. O que você fez aqui poderia melhorar aqui, poderia melhorar assim. Nesse calendário, ajuste isso aqui, tá? Então, tranquilamente, se você fosse contratar alguém, essa pessoa por 8 semanas te cobraria tranquilamente R$ 1.500, tá? Dentro do método de aprovação, isso é um bônus, você não vai pagar por isso. Você tem 8 semanas de dúvidas e feedback com o nosso suporte. Feedback é o quê? É você enviar o seu material e a gente dizer se está bom, se não está, e o que é que você precisa fazer, os ajustes que você precisa fazer. Além disso, você vai ter 2 aulas ao vivo comigo, em que eu vou tirar suas dúvidas, tá? Então, às vezes a pessoa diz bem assim, beleza, eu mandei para o suporte, mas Gerson, eu quero uma resposta sua, eu quero mandar a pergunta e quero você respondendo para mim. Não se preocupe, eu vou fazer 2 aulas ao vivo de perguntas e respostas. Então, são perguntas e respostas que você vai dizer, Gerson, minha dificuldade é essa, Gerson, minha dificuldade é aquela. Então, eu vou responder as suas dúvidas, tá? São 2 oportunidades, em 2 datas diferentes. Você vai poder escolher um ou outro, ou até ir para as 2, tá? Mas você vai conseguir assistir uma aula ao vivo comigo, num grupo reduzido, porque aqui a gente não está mais naquela área aberta que tem milhares de pessoas, num grupo reduzido, e você vai poder também ter essa oportunidade de tirar dúvida comigo, tá? Se eu fosse fazer essas aulas para um grupo de pessoas, eu cobraria tranquilamente R$500 por cada aula, tá? E aqui vai sair gratuitamente para você. Não vai ser 2 aulas R$1.000, não. Vai sair gratuitamente. É um bônus que eu quero dar para você que vai entrar nesse curso. Ainda tem mais um bônus legal, que é o seguinte. Eu sei que vocês têm dúvida às vezes qual área eu vou seguir. Então eu entrevistei as pessoas que passaram nos principais cargos, tá? Amigos meus, que são pessoas relevantes, que estão em cargos importantes, né? Vários cargos, né? Magistratura Federal, Ministério Público, Defensoria, analista, área trabalhista, várias áreas,
Para o quê? Para te dar um norte, uma direção. Olha, esse cargo é assim, funciona assado. Então você vai ter as minhas entrevistas sobre esses cargos, com as pessoas que ocupam esses cargos, para você ter uma noção da área que você vai escolher, na área que você vai entrar, tá? Tranquilamente, se eu fosse disponibilizar isso como um curso ou um produto, ele custaria R$500, para você também vai ser gratuito. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, você vai poder entrar no curso Método de Aprovação, ter todos esses bônus, suporte e feedback por 8 semanas, as 2 aulas ao vivo comigo de dúvidas, as análises dos cargos, e vai ter 14 dias de garantia. 14 dias de garantia. Você vai entrar no curso, 14 dias corridos do dia que você efetuou o pagamento, você tem 14 dias para olhar, observar, tá? Os módulos eles vão sendo liberados, mas você já vai ver muita coisa, você já vai poder olhar muita coisa e a partir daí decidir se vai continuar ou não, tá? São 14 dias de garantia de devolução, 14 dias corridos, né, de garantia de devolução do seu dinheiro, se você não gostar do curso, se você não gostar das aulas, se você não gostar da minha camisa, por qualquer motivo, tá? É uma garantia que eu dou para você, porque eu desejo 100% de satisfação de quem entra nos meus cursos, tá bom? Agora você deve estar se perguntando, Gerson, esse curso vai custar uma fortuna, porque ele custava 1.497 a 1.997. Você está dando esses bônus do suporte, que é 1.500, das 2 aulas mais 1.000, dos cargos, que é mais 500. Essa garantia é muito boa. Isso vai custar uns R$3.500. Pois, você vai estar vendo o preço agora dessa condição especial, que talvez nunca mais ocorra. Você está vendo aqui o preço agora. Olha que preço incrível para você entrar. Então agora você tem dois caminhos. Ou você continua estudando do jeito que você está estudando, ou você revoluciona a sua carreira de estudo para concurso público, entra no método de aprovação comigo e toma um caminho, uma diretriz, um caminho assim sério e firme para você estudar de forma eficiente, organizada, planejada e aumentar o seu desempenho em questões e ter um resultado mais rápido. Aqui embaixo tem um botãozinho dizendo o seguinte: olhe, eu quero me inscrever no método de aprovação. Você clique nesse botão e se inscreva agora, porque as vagas são limitadas e quando acabar a gente vai fechar as inscrições. Você vai entrar nessa página e vai ver assim: ah, meu Deus, não tem mais como entrar, tá bom? O valor está muito acessível para que você possa entrar e para que você possa também mudar a sua vida de concurso público, porque esse é o meu objetivo com você, tá bom? Então clique no botão aqui abaixo, apenas esse valor que você está vendo aqui agora, tá? Clique no botão abaixo, ingresse agora no método de aprovação, tenha acesso aos bônus, suporte e feedback por 8 semanas, as 2 aulas ao vivo comigo, as análises dos cargos e você ainda tem 14 dias de garantia, 14 dias corridos de garantia para pedir o reembolso, tá? Se você até quiser ver assim, eu vou entrar para ver e depois pedir meu reembolso, não tem problema, pode entrar e veja, tá bom? O botão tá aqui embaixo, você clica e você pode entrar agora. Veja, o sistema que eu estou usando é o sistema do Hotmart, que é um sistema super seguro, super tranquilo, tá? Ao você clicar, vai ter a opção de cartão e boleto. Se você botar o cartão, o acesso é imediato, e se você pagar no boleto, demora umas 24 horas para compensação do boleto e você recebeu o seu acesso. O seu acesso você recebe pelo Hotmart, tá? Você recebe um e-mail do Hotmart dizendo bem assim: o seu acesso está aqui do curso Método de Aprovação e você vai poder ingressar, tá bom? Então, acho que expliquei tudo, acho que não tem muito mais o que falar. Tem um botão aqui embaixo, clique, se cadastre e se você ainda tem dúvida, veja o depoimento desses meus alunos aqui. Um grande abraço e te aguardo dentro do curso. De sair da categoria só dos concurseiros, agora eu faço parte da categoria dos aprovados no concurso de defensor público. Meu nome é Matheus Nascimento, eu sou nascido aqui em Fortaleza, Ceará. Estou formado já faz 5 anos em Direito. Quando eu me formei, eu já sabia que eu não queria viver como advogado. E a partir de agosto eu comecei a viajar para fazer concursos de Defensoria Pública, que é a carreira que eu quero. Pelo menos umas 5 provas de Defensoria Pública. Nenhuma tinha conseguido passar na primeira fase. E estava muito preocupado assim, de como é que eu posso evoluir. Para mim, a minha principal dificuldade era essa falta de organização. Procrastinava bastante.
De, não, vamos esperar chegar segunda-feira, dia 1º, às 9 horas da manhã, um belo sol para começar a estudar. E essas condições perfeitas nunca aconteciam, digamos assim. Então, eu tinha que acabar com essa procrastinação, tinha que me organizar. E nesse meio termo, eu acho que pelo Facebook, eu conheci o método de aprovação, assisti os vídeos que explicavam mais ou menos como era a proposta do curso que ia ser feito. Fiquei um pouco temeroso, porque não conhecia pessoalmente o Gerson, não sabia do trabalho deles, mas me interessei pelo fato de ele ser um defensor público e pelo fato de ele prestar uma garantia de 30 dias de uso do curso, e caso eu não gostasse do curso eu poderia pedir meu dinheiro de volta. Então, essa proposta deles e aquele momento em que eu estava abatido pelo fato de não estar conseguindo obter aprovação em outros concursos de defensoria pública me motivaram a tomar essa atitude de fazer esse curso e, digamos assim, foi um passo de fé. Vamos ver o que esse curso pode me ajudar. E aí eu comecei a assistir às aulas, comecei a ver as técnicas que eles estavam ensinando e vi que eles não estavam vendendo uma conversa para boi dormir, que era algo estudado, que era algo bem preparado. E a partir de então eu passei realmente a confiar de que essa técnica poderia me levar à aprovação. E ainda bem que eu confiei. O que mais me interessou no panorama geral foi ensinar a ter uma estratégia de estudos. Como quando a gente para estudar para concurso público, são conteúdos gigantescos. Então, eu não conseguia ter a perspectiva de quando é que eu ia terminar de ler todo aquele conteúdo. Então, quando eu comecei a aplicar as técnicas do método de aprovação, eu notava que eu estava tendo uma evolução, eu estava obtendo uma melhor quantidade de acertos nos meus estudos. O curso Método de Aprovação foi essencial na minha aprovação para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Para mim foi surreal a aprovação na primeira fase, porque foi a minha primeira aprovação no concurso de Defensoria Pública. E quando eu fui lá contando o gabarito, né, as questões que eu acertei, eu não acreditei que eu tinha feito aquela quantidade de questões. Que era assim, eu disse, meu Deus, eu tô aprovado. Não somente para a primeira fase, mas para todas as fases do concurso, me foi dado auxílio para fazer um estudo estratégico da banca. Então, assim, é interessante que o estudo estratégico, ele não se limita somente à primeira fase. Se eu pudesse resumir em uma palavra o curso do método de aprovação, a palavra seria estratégia. Gerson foi um excelente mentor para minha aprovação na prova da Defensoria Pública, porque ter essa aprovação, ela tira um fardo muito grande. Agora eu posso dizer, eu sou aprovado no concurso para defensor público. Agora é correr para abraço e comemorar. Quando tudo parece perdido, você consegue seguir em frente e fazer algo novo. Eu sou Isabelle Bastos, eu sou de Brasília, tenho 24 anos. Eu sempre estudei em escola pública, só fui estudar em escola particular depois que eu já estava fazendo a faculdade. E eu vi no direito realmente uma oportunidade de ser justa comigo, com as outras pessoas. Desde o início eu queria fazer OAB, mas eu não tinha essa preparação. O que eu pensava na prova da OAB me dava um desespero, meu coração acelerava, eu não conseguia pensar em outra coisa, tanto que eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada por conta da OAB, porque eu me pressionava tanto e eu ficava tão desesperada em pensar na prova que aquilo me impedia de fazer qualquer coisa, eu ficava paralisada. Eu cheguei a fazer alguns cursos preparatórios antes da OAB. Quando eu fiz a primeira vez, eu não passei e aquilo me destruiu por dentro. Eu não sabia abordar a banca, eu não sabia direito como a banca cobrava cada questão. Então isso era tudo muito frustrante. Quando eu já estava para desistir, eu comecei a procurar vídeos no YouTube e apareceu para mim os vídeos do professor Gerson, do método. E eu comecei a assistir aquilo e explodiu minha cabeça, porque ia totalmente contra o que eu, pelo menos, tinha aprendido nos cursinhos. E foi aí que eu vi que eu podia pensar de uma forma diferente. Quando teve a oportunidade que saiu o curso pago, eu já me antecipei
para conseguir garantir a minha vaga, porque as turmas são bastante limitadas e são poucas vezes ao ano, até porque é um curso que te dá muita atenção ali. Quando eu tive acesso às primeiras aulas do curso, aquilo já mudou muito a minha vida. Eu chegava a 75%, 80% de acerto facilmente. O que eu acho um diferencial muito interessante do método é que ele trabalha você. A experiência que ele tem, a expertise que ele tem para a abordagem das bancas é muito interessante. Eu sabia exatamente como que a banca ia cobrar e o que eles queriam que eu respondesse. Quando chegou o resultado da segunda fase e eu já tinha feito a conferência prévia, eu falei, bom, dificilmente eu vou reprovar, mas eu não queria comemorar antes da hora. Aí minha mãe tinha me mandado umas mensagens no WhatsApp, eu não tinha nem olhado, estava fazendo outras coisas, e aí ela me ligou, que ela não estava aguentando mais esperar. Falou assim, você já olhou o negócio do AB? Eu falei, não, mas achei que só saía de noite. A minha filha, seu nome tá lá. Aí eu vi o print, assim, que ela me mandou do meu nome. Na hora, assim, eu comecei a chorar. Finalmente eu superei a tal pedra no meu sapato. O que sempre me impedia de seguir em frente está superado. Aquela felicidade de ver que não só você passou, mas você passou com folga. O que mostra que não foi sorte. Você passou porque estava preparado. O professor Gerson e o método, assim, tem um papel muito significativo para mim. Eu realmente sou muito grata a tudo que o método me proporcionou. Porque o método trouxe a esperança, trouxe a autoestima de volta que estava muito perdida, me mostrou que eu sou capaz. É uma sensação de alívio muito grande, que agora eu posso voar, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, finalmente, eu serei uma advogada. Eu sou o Leandro Cervantes Richard, eu moro aqui na cidade de Arco-Íris. Bom, um grande motivador que me levou a querer ter uma vida diferente foi que eu vi meu pai perdendo tudo que ele tinha ganhado na roça, casa, trator, sítio. Eu precisava mudar, eu precisava de alguma coisa diferente, porque não dava retorno. Financeiramente, precisava mudar a minha vida e por isso decidi estudar. Eu ficava muito frustrado em fazer uma prova e não conseguir passar. Eu tive muitas reprovas, não conseguia passar em concurso, me achava burro, me achava capaz de prestar prova, de passar em concurso e sabia que não era só estudar para eu passar, eu precisava de alguma coisa para me auxiliar. O primeiro momento que eu vi os vídeos do Gerson eu fiquei encantado porque era uma história muito similar à minha. O Gerson falou que ele foi reprovado em muitos concursos, ele tentou várias vezes, não conseguia, aquilo era muito frustrante para ele. Uma história similar à minha, porque eu já até então tinha tentado fazer várias provas, não tinha conseguido nenhum resultado satisfatório. Então, ver aquela história do Gerson foi fundamental para mim. Bom, eu resolvi investir no método, porque eu sozinho não conseguia. Eu fiz 2 concursos escreventes, fiz concurso do INSS, fiz concurso para a prefeitura de Tupã. Todos esses concursos eu fui reprovado. Era uma sensação frustrante, por isso que eu vi que chegou um momento de adquirir um método para me auxiliar. A maior técnica que eu apliquei que para mim deu o maior resultado foi a técnica do edital sintetizado, porque o edital é enorme e o edital sintetizado te proporciona a você reduzir o tamanho do edital. Isso, para quem presta concurso, é imprescindível. O fato de ter aplicado essa técnica, eu acho que me ajudou muito. Eu me sentia seguro em ter essa ajuda ali, esse auxílio do Gerson, porque eu vi que ele já tinha passado por isso. Então, isso me dava segurança. Utilizando as técnicas, eu fui aprovado em um concurso em Borá, passei em 3º lugar. Fui aprovado em um concurso de Presidente Prudente, em 14º lugar. Fui aprovado também em um concurso lá na primeira fase em Sertãozinho. Passei um concurso em Pompeia, no 8º lugar. E também nesse concurso na Câmara em Dracena, eu tive a felicidade de passar em 1º lugar. E eu fiquei sabendo desse concurso em um dia que eu estava muito desanimado. Eu fiz o concurso, passou alguns dias. Eu levantei de manhã, era uma terça-feira, se não me engano. Eu acordei desanimado nesse dia. E pelo Facebook, um jornalista de Dracena, ele me mandou uma mensagem que eu tinha passado em 1º lugar do concurso. E eu pensei que fosse mentira. Aí eu esperei, saí no
site do concurso mesmo, né, da banca, e realmente eu percebi que saiu na banca. Eu fiquei muito feliz, eu não sabia como agradecer a Deus por ter me dado esse grande presente. O sentimento de ter o nome na lista dos aprovados não tem palavras, é muito gratificante. Meu nome é Karina, eu tenho 28 anos, nasci em Itajubá, Minas Gerais, e no ano de 2006 eu fui morar em Poços de Caldas. Foi quando eu passei no vestibular para Direito, me formei no ano de 2010. Eu me dedicava mais para o estudo no período da noite. Às vezes era um pouco difícil, porque eu chegava já cansada, que eu saía de casa pela manhã e já voltava no começo da noite. E foi no ano passado que eu retomei mesmo e comecei a estudar para concursos públicos. Eu estava tendo dificuldades na organização dos meus estudos, porque quando eu via a quantidade de matéria que eram exigidas dos concursos, eu ficava um pouco preocupada. Eu pensava, será que eu vou dar conta de tudo isso? Como que eu vou fazer? Eu não sabia se eu fazia um cursinho, se eu comprava livro, doutrina. Então eu fiquei assim meio perdida, porque estudando sozinha, foi então que eu senti que eu precisava mesmo de algum método que me ajudasse a melhorar esse meu estudo, essa minha situação. E eu no Facebook eu coloquei como interesse assuntos para concurso. Foi então que me apareceu como sugestão o método de aprovação, né? Na época o Gerson estava começando a lançar uns vídeos na internet. Comecei a assistir os vídeos e achei muito interessante. Mas eu, como tudo, né, nós ficamos às vezes um pouco inseguros, né, de estar entrando em um curso que eu não conhecia. Mas aí eu comecei a assistir os vídeos e fui me interessando cada vez mais. Eu sentia uma confiança na fala do professor Gerson e foi então que eu resolvi comprar o curso, né, começar a fazer o curso. E às vezes eu ia começar a estudar para um concurso, eu ficava assim, nossa, por onde eu começo? Porque todo concurso tem muita matéria, né? Então eu pensava, por onde eu vou começar? Às vezes eu achava que eu não dava conta. Aí depois que eu comecei a estudar aplicando o método, eu senti que os meus resumos diminuíram e aí foi o que me ajudou muito a poder revisar. Eu fiz o curso, né? E logo em seguida abriu um edital para um concurso e eu fiquei assim, tive um pouco de dúvida se eu faria esse concurso ou não. Mas aí eu pensei, eu fiz o curso do método, seria uma boa oportunidade para poder aplicar já as técnicas. Então eu resolvi fazer o concurso e aí eu comecei a estudar. Eu consegui fazer o meu edital sintetizado. Isso me ajudou muito, porque eu tinha pouco tempo, né? Quando eu fui fazer a prova, eu tentei buscar responder com calma, né? E prestar bastante atenção. E na segunda fase eu senti que o meu resumo me ajudou muito, porque foi uma fase que eu tive que escrever e inclusive acabou caindo uma pergunta que estava no meu resumo, que eu tinha feito. E então eu senti que era possível, porque em pouco tempo que eu estudei para o concurso de juiz leigo, consegui uma aprovação, fiquei aprovada em 8º lugar aqui para minha comarca de Itajubá. E então isso me deixou mais alegre, mais animada, porque antes eu tinha um pouco de desânimo, né? Porque fica aquela incerteza, né? Então, depois do método, eu me senti uma pessoa mais confiante. Eu vejo o professor Gerson como um exemplo de sucesso, porque ele chegou assim na minha vida, né? Através do curso, em um momento que realmente eu estava precisando muito. Então, eu tenho muita gratidão pelo professor Gerson. E com certeza ele foi um diferencial na minha aprovação para juiz leigo.
Meu nome é Maitan Vinícius Santana Lima, tenho 27 anos, moro na cidade de Anicuns, Goiás. Eu sempre estudei em escola pública, meu sonho era ser jogador de futebol, então eu não era um aluno disciplinado. Só que aí, quando eu fiz 18 anos, o único vestibular que eu fiz foi na faculdade aqui da minha cidade. Eu nem queria, meu pai foi lá, fez minha inscrição e falou: não pai, eu quero ser jogador de futebol. Ele: não, faz pelo menos esse vestibular. Fiz, foi aprovado. Aí que eu decidi, falei assim: não, vou começar a estudar. Só que aí eu fui fazendo concurso, só que eu não tinha, como eu vou dizer, estratégia. Estudava por estudar. Pegava e começava a ler. Só que eu não tinha disciplina. Vou ler o que hoje? Hoje eu tenho que fazer isso. Não tinha assim, um plano de estudo, nada disso. Aí os resultados não vieram. Aí conheci o método de aprovação na internet. Eu estava pesquisando algo para estudar e vi aquilo, método de aprovação. Aí, quando eu decidi investir no método de aprovação, eu via que eu tinha parado no meu desempenho, que não aumentava. Assim que eu abri o método de aprovação, que eu fui ver o primeiro módulo, e eu comecei a ver que as estratégias e técnicas são essenciais. Vamos supor, que eu estudava em 1 hora, talvez eu ia gastar, antes de ter as técnicas, talvez para me ler aí 100 páginas, algo exorbitante, mas agora eu consigo ler 200. O que o método faz com relação ao tempo é otimizar a assimilação de conteúdo, ou seja, faz você aprender muito mais em menos tempo. De tudo que eu aprendi por método de aprovação, o que fez diferença realmente é os 3 pilares que eu acho que é do método de aprovação, que é o edital sintetizado, a técnica de resumo, palavras-chave e a revisão, R12X. Assim que eu coloquei o método de aprovação em prática, fui fazer o concurso passado alguns meses e que eu fui aprovado no concurso para analista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no cargo de oficial de justiça avaliador. A sensação que você tem ao ver seu nome na lista aprovado é algo gratificante. Você vê que todo aquele esforço que você teve foi algo que valeu a pena. Então, acho que a melhor sensação para quem está no mundo dos concursos, ou seja, é concurseiro, é o que vê o nome aprovado. E melhor ainda é quando toma posse, é nomeado. Eu sempre tive um sonho de ter um carro próprio. Aí assim que eu recebi, acho que o 3º salário, eu já resolvi comprar um carro próprio. Isso é algo que o concurso te proporciona. Você vai ter uma estabilidade financeira, você vai conseguir planejar seus gastos e você vai conseguir realizar seus sonhos dentro da possibilidade que você tem. Você sabe que aquele dinheiro não vai faltar. Eu sou Alan, moro em Natal e vou contar minha história com o método de aprovação. Em 2018, estabelecendo as metas para o ano, coloquei como prioridade passar em concurso público. Mas eu fazia faculdade pela manhã e trabalhava tarde e noite. Então teria que otimizar esse meu tempo, que era reduzido. E com isso fui procurar técnicas de memorização, técnicas de estudo e encontrei Gerson Aragão. E ele pedia para baixar o e-book, que já continha algumas técnicas. Eu baixei, gostei do e-book e pouco tempo depois ele abriu a inscrição para a turma de método de aprovação. Nos 2 primeiros dias fiquei analisando, vi vários depoimentos, como você está fazendo agora, e não conhecia muito bem. Então, conversei com minha esposa para saber o que ela achava, e o principal foi que ele deu a garantia de 30 dias incondicional. Não precisava nem justificar o motivo por que você estava cancelando e ele reembolsava todo o valor. Então decidi, vou fazer, porque eu já tinha me determinado para passar em concurso público. Se era o atalho que eu estava precisando, então eu ia me dedicar para cumprir. Dia 23 de janeiro, fui lá, paguei e já fiquei ansioso para fazer o curso, que eu queria ganhar tempo. Então, já entrei gostando, porque ele começava já com um módulo de mentalidade, que às vezes a gente está preocupado em abrir o livro, estudar, fazer um resumo, ou ler o código, e não se preocupa com a nossa mente.
né? E ele já começava com essa questão para nos fortalecer. E o curso foi muito mais do que eu imaginava, porque ele abrange os pilares para você se fortalecer e passar em concurso público. Ele dá a questão da mentalidade, ele faz um coaching virtual com você, ele fala de ferramentas, ele fala de estratégias, ele fala de planejamento, além de outras áreas também, que ele traz profissionais qualificados para trabalhar sua produtividade, seu foco, alimentação, né, disciplina. Então, o curso, inicialmente que eu imaginava que era um valor alto, na verdade é um valor muito baixo para o que ele oferece. E eu demorei em torno de uns 2 meses para concluir o curso, né, lá para o dia 20 de março, e voltei a estudar só para concurso. Meu alvo era o TRT. No dia 29 de abril de 2018 foi o meu primeiro teste, o TRT da 6ª região. Eu fui confiante, mas não fui bem como eu esperava. Acertei 75%, não foi uma pontuação baixa, mas para passar ficou um pouco distante. Mas para o meu primeiro resultado, em torno de 3 meses de preparação, foi bom. Então, o segundo teste foi o TRT da 1ª região. Pensei até em não fazer, porque fugia um pouco do meu foco. A banca não era FCC, era a OCP, não conhecia, assuntos diferentes do que eu estava estudando, mas como eu estava ganhando muita confiança, fui lá e arrisquei. Também não passei, né? Que é muita coisa que eu não estava estudando, e os tipos de questões eram diferentes, e fui mal. Fiquei em 540, se eu não me engano, e fui para o terceiro teste, isso em torno de 5 para 6 meses depois do curso do método de aprovação, e era São Paulo, né? O TRT 1ª região, ou TRT 2ª região, que é o maior tribunal do Brasil e um dos mais concorridos, né? Mas eu fui lá no dia 22 de julho, fiz a prova. O pessoal depois estava comentando que a prova tinha sido muito difícil, e realmente foi. Mas como eu tinha estudado, tinha feito meu dever de casa, saí confiante, né? Coloquei meu resultado lá no fórum, no ranking, né? Fiquei em 18º, então, caramba, acho que eu fui bem. E esperei sair o resultado. No dia do resultado, lá no grupo, o pessoal, saiu o resultado. Fui, né? Fiquei nervoso, amor, saiu o resultado. Quando fui olhar, abri a lista de aprovados, não, a lista com o resultado, fui ver eu imaginava que iria ficar entre os 50 primeiros, não olhei nem os cargos, saí a primeira lista, já fui olhando, já estava em 50, e nada do meu nome, 100, nada. Aí minha esposa, me dê que eu vou olhar. Ela ficou olhando e disse, então eu vou pro computador. Quando cheguei no computador, coloquei meu nome, tá lá no resultado. Alan Hilton de Souza Matos, 26º, classificado dentro das vagas. Caramba, isso para mim foi uma emoção que não tem como eu explicar. Eu me dediquei, me esforcei, procurei fazer o que era certo, segui o método de aprovação, e em menos de 6 meses consegui minha aprovação. E fiz questão de gravar esse depoimento para que você que não conhece ou que está procurando não é um jeito fácil de passar, é trabalhoso, mas que é um atalho, você vai gastar menos energia se você seguir todo o método. Agradeço ao professor Gerson.